Vamos lá para a gravação de mais um vídeo da Palavra de Deus nesta madrugada, para dar seguimento no canal Leo do Santo Nascimento, para que todos possam ver a verdade no livro de Lucas capítulo 3, né? Lucas capítulo 3, no versículo 10, ao começar do 10, que diz assim: E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Versículo 10, versículo 11, comentar isso aqui. Isso mostra a incredulidade, a criminalidade, a ganância, a mentira dos que se diz pastores que estão enchendo o Brasil de um falso evangelho, que se diz de Deus, mas a Bíblia diz que não são. Veja que aqui a Bíblia não força quem não tem nada, dá nada para ninguém, como os pastores hoje dizem. Se quiserem ser rico, de tudo que você tem, que nós vamos orar para você amanhã ter prosperidade de muita coisa. Aqui diz que é os que têm. Os que tiver 2, dá 1 para o que não tem. Mas o que a gente vê no Brasil é pastores, bispo, apóstolo, milionário, pedindo é o de quem não tem. Quem não tem nada, diz que tem que dar o que tem, para que amanhã ou depois tenha alguma coisa. Esse é o ensinamento que eu tenho visto nestes dias de vida que tenho vivido, né? E a verdade é essa mesmo. A verdade é que se você é um pastor que tem avião, que tem carro, que tem mansão, chácara, empresa, é você que tem que dar para o pobre que não tem nada. Não é o pobre que tem que dar para você que já tem tudo, né? Mas, infelizmente, os ensinamentos brasileiros têm sido assim. Vou adiantando aqui para o versículo 12, que diz: E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele lhe disse: Não peças mais do que o que vos está ordenado, certo? Então, João viu o aprisionamento daqueles soldados, né? E aqueles publicanos, e ali pedindo o que as pessoas não tinham, né? Então aqui João manda eles pararem, né? De tanto pedir, de que tanto a pessoa pedir só o necessário. E uns soldados o interrogaram também dizendo: E nós, que faremos? Ele lhe disse: A ninguém trates mal, nem desfraudes e contentai-vos com
o vosso soldo, ou seja, contentai com o seu salário, né? Com o que você ganha, né? Não seja ganancioso, não seja ambicioso, né? Estando, versículo 15, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo? Resposta de João. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água. Vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das aparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Essas mensagens, essas palavras mostram que os pastores brasileiros não estão pregando o Evangelho. Porque se a gente olhar esses versículos, a gente não vê aqui João dizendo que ele batiza com água, mas os pastores e bispos e apóstolos vêm, quando nascer, ele vai batizar também. Né? João aqui para o batismo de Jesus. Eu, sozinho, João diz, batizo com água. Mas eis que vem após mim, depois de mim, vem um que é mais poderoso do que eu, não é o bispo, não é o padre, não é o pastor, não é o missionário, não é o apóstolo. Esse é mais poderoso do que João e ele sozinho vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Né? O que aconteceu na sua morte? Se a gente observar o livro de Romanos 6:3, diz que todos quantos fomos batizados, cachaceiro, drogado, padre, pastores, bispo, apóstolo, todos quantos fomos batizados, sem fazer acepção de pessoa, fomos batizados na sua morte. Ninguém tem mais débito para pagar. Todos já foi pago. Jesus pagou na cruz do Calvário por todo mundo. Não há um negócio de dizer, não, você ainda está devendo, tem diamante para pagar, você ainda está devendo, tem que descer as águas para pagar, você ainda está devendo, tem que dar dízimo para pagar. Isso é conversa fiada, isso é ganância, isso é mentira, isso é fazer medo às pessoas para não querer trabalhar, sacar os bolsos de dinheiro. O versículo 16 diz assim: versículo 16 diz assim: respondeu João a todos, dizendo, foi isso que eu li aqui mesmo, mas só para confirmar, né? João respondeu a todos, aquelas pessoas que estavam ali, a todos, dizendo, eu na verdade vos batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Veja bem que não é o pastor, que não é o bispo, que não é o apóstolo, que não é o padre, que não é o missionário. Quem é essa pessoa? A quem eu não sou digno de desatar a correia das aparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Versículo 16 diz, não é o pastor que vem e batiza com o Espírito Santo e com fogo, não é o pastor que batiza mais em água, não é o padre, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o missionário.
Já aconteceu. Não precisa ter a mente tão aberta para entender isso, né? E o versículo 17 diz: Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua era e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará, que nunca se apaga, né? Então ele faz diferença. Ele faz diferença, ele separa o trigo e queima a palha. Sim, a mensagem de eu separar o trigo e queimar a palha não é separar eu, dizer eu vou para o céu e o outro vai para o inferno. Não, o trigo é assim, vamos dizer que o trigo é o Espírito Santo, está dizendo. O trigo é o Espírito Santo e a palha é o corpo carnal. Onde é que ele vai botar o corpo carnal? Que está autorizado a ser queimado, certo? A ser queimado, sepultado no chão e se destrói como se fosse queimado, né? Então diz, ele separará o trigo e a palha ele queima, né? O versículo 17, que eu repeti aqui, 17 é: Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua era e ajuntará o trigo no seu celeiro, no céu. No seu celeiro é no céu, é o Espírito Santo. Mas queimará a palha, que é a nossa carne, com o fogo que nunca se apagará. Fica lá no chão, até se destruir para todo sempre, né? Versículo 18 diz: Assim admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, e acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João num cárcere, né? João, ele recebeu a autoridade de Deus para pregar o Evangelho, abrir porta de caminho para Jesus pregar, e quando ele resolveu tudo, aconteceu essa coisa triste na vida dele. 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em que me tenho comprásico, né? Então João foi um mestre, um pregador da vinda
vinda de João, né? Ele estava pregando para entregar a pregação do Evangelho a Jesus, para que Jesus pudesse dar a continuidade do Evangelho. João rejeita batizar Jesus no Rio Jordão. João, o batismo que João está batizando aquele povo é um batismo de arrependimento de pecado, mas Jesus, quando chega para se batizar, ele vai ser batizado por João com um batismo de cumprimento de justiça. Quando João rejeita, ele diz, me batiza, João, para que se cumpra toda a justiça, ou seja, para que esse povo não seja mais batizado de água, né? Para que todos os povos sejam representados no seu batismo aqui, agora no Rio Jordão, no meu corpo, né? Não há batismo para padre vai batizar, não é batismo para bispo vai batizar, não há batismo para pastor nem para missionário, porque ninguém é maior do que ninguém. A Bíblia diz que nós somos todos templo e morada do Espírito Santo. Não é eu que vou orar para ninguém ficar curado, não é eu que vou rezar para ninguém ficar curado, não é eu que vou fazer nenhum tipo de armadilha para ressuscitar a pessoa. Foi ele, foi Jesus, né, que fez isso aí. Jesus o ressuscitou, dando vida para todos quantos crê. Então, Gálatas, no seu capítulo 5, diz, olha, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não tornes a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Então, pronto. Qual foi a libertação que Cristo nos libertou? Primeira libertação, se batizando nas águas por todos os corpos, sendo batizado no corpo dele. Segunda libertação, morrendo, pregado em uma cruz, no lugar de muitos, para todos ser livres do pecado, para que todos sejam livres da maldição, para que todos possam já morar no céu, os espíritos. A carne é como ele diz, é palha que vai queimar para sempre, no chão, no celeiro, ou no fogo que nunca se apaga, que é dentro da terra. Dentro da terra é muito quente, né? Fogo que nunca se apaga, permanece para sempre, dentro da terra. Enterrou ali, não tem mais ar, não tem mais vento, não tem mais fresco ali, é calor, até destruir. É o fogo que nunca se apaga. Então, Jesus aqui está perguntando, né? Por a boca do apóstolo São Paulo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Vê que eles carregavam 613 pontos da lei de Moisés. Eles davam o dízimo, eles davam oferta, eles sacrificavam animais em monte, eles faziam sacrifício dentro do templo mesmo, né? Faziam aquelas coisas, né? Muitas coisas. 613 pontos para o cara cumprir. Então eu queria perguntar, vocês estão firmes, né, na liberdade com que Cristo nos libertou? Então não tornes a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, que faz parte daquele povo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vocês estão enterrando o Cristo, vocês estão dizendo que não precisa daquelas obras, vocês mesmo podem fazer, e Cristo morreu por si mesmo, né? E vocês precisam dar dízimo para ser salvo, precisam adorar em monte para ser salvo, precisam beber,
comerem Páscoa para ser salvo, porque o sacrifício de Cristo foi em vão, né? Então, o livro de Gálatas, no capítulo 5, abre a mente. Lá em Malaquias, lá no capítulo 3, que todo mundo é amaldiçoado, todo mundo é ladrão. Quando é aqui no livro de Gálatas 3, no versículo 13, diz, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, lá em Malaquias, usado por Deus, chamou aquele povo de ladrão, de amaldiçoado. Aqui no livro de Gálatas, depois de Cristo morto e ressuscitado por a boca de Paulo, agora não tem mais maldição, agora não tem mais nenhuma condenação, né? Todo mundo é livre agora. Então, quer dizer, o que nós precisamos? Que essa Bíblia esteja em colégio, para que todas as pessoas aprendam a estudar a Bíblia, escrever a Bíblia, e entender a Bíblia, e viver a Bíblia, pensar na Bíblia, estudar a Bíblia, andar baseado pela Bíblia, fazendo as coisas boas da Bíblia e deixando as coisas ruins da Bíblia. A Bíblia tem mandamento de morte também. Tem mandamento que mata, tem mandamento que dá vida, tem mandamento que prostitui, tem mandamento que rejeita a prostituição. Tem mandamento na Bíblia que apoia a prostituição. Tem mandamento na Bíblia que rejeita a prostituição. A Bíblia é completa com tudo. E as pessoas devem estudar a Bíblia para divulgar o que é palavra, o que é texto, o que é contratexto, o que é pretexto, o que é onde é que está a verdade do Evangelho de Deus. Certo? Deixa a parte ruim e vive a parte boa. Cristo nos resgatou dessa maldição, desse crime, dessa prostituição, desta maneira de viver como o pessoal vive, né? Não é possível que as pessoas vivam a vida toda dentro de um templo, cantando música, dançando e falando línguas que ninguém entende, que ali não é língua estranha, aquilo ali é um glu-glu-glu de peru, e acreditando que as pessoas só são de Deus se tiver naquele mesmo batido. Se não tiver naquele batido, está frio, está caído, precisa orar, precisa rezar, precisa levantar, ou precisa dar alguma coisa para se fortalecer de novo. É isso que a gente vê nesses ministérios, e eu acredito que a igreja de Deus é completa com todos os povos. Todos os povos. Porque o próprio Jesus disse que não fazia acepção de pessoas. As pessoas são criminosas, as pessoas são ladrões, as pessoas são maus, porque vê essas coisas. O culpado de tudo são os pastores, são os bispos, são os apóstolos, que têm mais oportunidade, pega mais nas escrituras, mas não ensina nada. O que eles querem é enganar para sacar dinheiro para seus bolsos. E só e pronto. Eles não querem falar a verdade, porque quando eles falam a verdade, eles pedem dinheiro. E aí a Bíblia vai ficar eu falando aqui, e as pessoas não acreditam, porque eu não sou pastor, porque eu não sou bispo, porque eu sou um ex-crente assembleano, que não fui arrodeado de pessoas para me ungir, para eu estar falando aqui, né? Aqui o versículo 6 de Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa,
vós que sois espirituais, que sois pastores, que sois bispos, que sois padres, que sois missionários, né? Vós que sois espirituais, encaminho tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não seja também tentado. E é assim os pastores olham, se eles veem uma pessoa fora do que eles querem que viva, se eles veem uma lésbica, se eles veem um gay, se eles veem uma pessoa com nível que não seja o deles, é assim que eles vão, ou eles vão esgarniçando, né? Cai matando, não é assim que a Bíblia diz, a Bíblia condena, a Bíblia faz isso, a Bíblia faz aquilo, a Bíblia faz aquilo, e encerra o cara na tristeza, né? A Bíblia diz que não. Se você encontrar uma pessoa que não é igual a você, né, que tem atos diferentes de você, vá lá e fale com ele com amor. O espírito de mansidão é com amor, é com caridade, é com paciência, é com amizade, né? Mas você não vê isso nestes cidadãos que a Bíblia infelizmente pega a Bíblia para ler, né? Você vê quem não der dízimo é ladrão, quem não der dízimo está amaldiçoado, quem não der dízimo vai morar no inferno, quem não dá dízimo não vai para o céu. A mente deles está focada em dízimo, de dia, de noite, de manhã, à tarde, a hora, a 1 minuto. Eles não comem bem pensando em dízimo, pensando em oferta, pensando em bens materiais. E a Bíblia rejeita essa pegação de bens materiais. A Bíblia não apoia, né? Mas eles estão prontos, focados nos bens materiais da terra. O livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, para ver se apoia eles. Olha. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Que a Bíblia não concorda. Ou é o evangelho pregado com a verdade das Escrituras, ou esse evangelinho de traga seu dízimo, traga sua oferta, traga seus bens de sua casa, traga seu carro, traga o melhor, né? Traga o melhor que você tem para cá. Venha para o templo, vamos ao monte, vamos batizar em água, vamos comer Páscoa. Isso não é o evangelho. É o outro evangelho, né? Mas que aí é o outro evangelho, versículo 9. Assim como já lhe dissemos, agora de novo, né, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, que Paulo está dizendo, além do que eu já preguei, né, que está escrito já na Bíblia, seja anátema, seja amaldiçoado, certo? E aí a Bíblia está dizendo, qual é o apoio que esses pastores, que esses bispos, que esses apóstolos, que esses missionários, que esses padres têm? Pregando batismo em água,
comendo Páscoa, pedindo dízimo, cobrando, fazendo jejum da lei de Moisés, orando com o joelho no chão. Quem orava com o joelho no chão era a lei de Moisés. Jesus orou com o joelho no chão 40 dias e 40 noites para dar liberdade aos presos, aos cativos, aos que viviam oprimidos nos mandamentos. Não é necessário orar com o joelho no chão. Não é necessário botar a mão na cabeça de ninguém. Não é necessário orar por ninguém. Jesus já orou, todo mundo é salvo, todo mundo é liberto, todo mundo morre. Certo? Jesus ressuscitou morto, mas ninguém ressuscita morto. Certo? Jesus ressuscitou morto para mostrar que era Deus. Ele podia fazer o que o exame não fazia. Homem nenhum pode dar fogo de novo à pessoa que já morreu. Mas Deus pôde fazer isso no corpo de Jesus. E ainda usou o apóstolo São Paulo para fazer isso. Mas hoje zerou. Somos livres, somos salvos. Essa mensagem desta madrugada, que as pessoas que assistirem, que gostarem e quiserem compartilhar, quiserem se inscrever no canal, né? Canal aí, @Leude Santo Nascimento. E quem vos prega é conhecido aí no YouTube como o irmão Leude, né? E é mais uma mensagem da Palavra de Deus